Bem, amigos do GV Ensino, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. Hoje nós vamos começar um assunto novo, um assunto que é muito raro você encontrar material legal, didático e completo sobre o assunto, que é o comparador de histerese. Nós vamos fazer várias aulas do comparador de histerese, porque ele é um assunto um pouco mais complexo do que o comparador normal que estudamos antes, ou do que o comparador de janela que também já estudamos antes, mas indo passo a passo, devagarzinho, tudo bem mastigado, tenho certeza que vocês vão conseguir entender bem tanto o que ele é, que é o objetivo da aula de hoje é apenas entender o que é o comparador de histerese, como também o seu funcionamento, que veremos a partir da próxima aula, e claro, os exemplos práticos utilizando os instrumentos aqui do laboratório do GV Ensino. Então, sempre com muita calma, com muita tranquilidade, nós vamos começar a aula. Eu só queria frisar para vocês que sobre comparador de histerese, você encontrar material didático é muito difícil. Você até encontra apostilas, livros de nível superior, você até encontra alguns vídeos no YouTube, mas esses vídeos eles abordam geralmente a superficialidade do assunto, eles não entram realmente no comparador de histerese, eles passam no máximo ali um Schmidt-Trigger ou algo assim, mas aqui no GV Ensino você vai realmente aprender a projetar um comparador de histerese, coisa que, pelo menos no YouTube brasileiro, eu não vi nada até hoje. Então, material exclusivo em língua portuguesa, pelo menos por enquanto, só aqui no GV Ensino. Então, vamos lá. A primeira coisa, pessoal, é a gente entender o que é a histerese. Para isso, eu fiz aqui um comparador normal, um comparador de tensão que nós já estudamos aqui no GV Ensino, onde eu tenho um sensor de temperatura LM35 ligado à entrada não inversora do meu AOP e uma tensão de referência ali de 500 milivolts, o que é o equivalente a 50 graus Celsius. Então, pelo que a gente está vendo aqui, sempre que a temperatura for abaixo de 50 graus, a maior tensão estará na inversora, porque aqui eu tenho fixos 500 milivolts, portanto a saída estará desligada. Quando a temperatura ultrapassar os 50 graus Celsius, eu terei a maior tensão na entrada não inversora, e aí o meu amplificador operacional vai saturar positivamente e vai acionar esse driver aqui, esse transistor, que aciona uma ventoinha, um cooler, um fan, um ventilador, enfim, que vai resfriar o local para que a temperatura volte a cair abaixo dos 50 graus. Então é um sisteminha bem básico, bem simples de resfriamento, utilizando o nosso comparador de tensão e o sensor de temperatura LM35. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse sistema ele funciona na prática, maravilha, de acordo com o que a gente estudou antes, mas ele vai apresentar, provavelmente, um comportamento indesejável. E é daí que vai surgir a necessidade do comparador de histerese. Então vamos ver que comportamento indesejado é esse. Eu fiz aqui, então, desse lado, um gráfico que mostra a tensão do sensor, medida pelo sensor, medida pelo LM35, pelo tempo. E coloquei aqui os 500 milivolts, que é a nossa tensão de referência. Pois bem, vamos imaginar que eu liguei a máquina e a temperatura ainda está baixa. Então a temperatura está aqui, nessa faixa, só que conforme a máquina vai operando, a temperatura vai subindo. Vai subindo, subindo, subindo. E quando a temperatura romper a barreira dos 50 graus, eu sei que o meu sensor de temperatura LM35, ele vai mandar uma tensão maior que 500 milivolts. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter o meu sistema de resfriamento acionado, minha ventoinha vai começar a girar. E aí o que vai acontecer? Chegou nesse ponto, a ventoinha ligou para resfriar o sistema e o sistema vai ser resfriado, a temperatura volta a cair. Então a temperatura que estava subindo, ela volta a cair. Só que aí acontece o seguinte, quando a temperatura ela cair um pouquinho abaixo de 500 milivolts, de 50 graus, né? Que, por exemplo, lá, 499,8 milivolts, 49,98 graus. Temperatura caiu, um pouquinho que seja abaixo de 500 milivolts, o que vai acontecer com o meu comparador? Bom, se a temperatura caiu abaixo de 50 graus, mesmo que seja lá 49,98,
a minha saída vai desligar, porque aí eu vou ter a maior tensão na entrada inversora, minha saída vai ficar negativa. E aí o meu sistema de refrigeração vai parar. Então a temperatura vai cair esse pouquinho aqui, chegou lá em 49,9, parou de ligar o sistema de refrigeração. E aí o que vai acontecer? A temperatura vai voltar a subir. Só que quando ela subir, ela rapidamente vai ultrapassar os 500 milivolts, porque, obviamente, que a temperatura foi caindo enquanto a ventoinha estava ligada. A hora que a temperatura chegou em 49,9 graus, a ventoinha desligou, a temperatura volta a subir. Só que a temperatura volta a subir e rapidamente, como a temperatura já estava bem perto dos 50 graus, rapidamente ela atinge os 50 graus de novo e a ventoinha volta a ligar. E aí quando a ventoinha liga, a temperatura volta a cair até um pouquinho abaixo de 50 graus. Quando então a ventoinha desliga. Quando a ventoinha desliga, o que acontece? A temperatura volta a subir. E a temperatura voltando a subir, ela ultrapassa os 500 milivolts e aí liga a ventoinha de novo. E ligando a ventoinha, a temperatura cai. Então o que eu vou ter aqui, pessoal, é um sinal mais ou menos assim. Eu vou ficar ligando e desligando a ventoinha praticamente o tempo todo. Porque a temperatura chegou em 50 graus, ligou a ventoinha. Ligou a ventoinha, a temperatura caiu um pouquinho, já desliga. A temperatura caiu um pouquinho, desligou a ventoinha, volta a subir mais um pouquinho novamente, liga de novo a ventoinha. Então a ventoinha vai ficar ligando e desligando o tempo todo. E claro, ela ficar ligando e desligando o tempo todo não é o ideal, porque primeiro que você vai estar consumindo muita energia para ficar ligando e desligando, segundo que você pode acabar diminuindo a vida útil da ventoinha e claro, você vai ter sempre aquele ruído de hora começa a ligar, depois já desliga, depois liga de novo, depois desliga, fica aquele negócio incômodo. Então, não é o ideal nem do ponto de vista prático, nem do ponto de vista da própria temperatura que você vai ter esse funcionamento aqui, ela vai ficar sempre ali em torno de 50 graus, você vai ter o desgaste da ventoinha, você vai estar consumindo sempre mais corrente nesse ciclo de liga e desliga o tempo todo, diminuindo a vida útil dela. Então, não é esse o funcionamento ideal. O ideal, o que seria? O ideal seria que, olha só, presta atenção que aí entra o conceito de esterese. O ideal não seria, vamos apagar aqui, né? Apagar com o dedo aqui mesmo. O ideal seria o seguinte, vamos imaginar o seguinte, quando a temperatura chegar em 50 graus, a ventoinha liga. E a ventoinha vai refrigerar o sistema. O ideal seria o seguinte, que uma vez que a temperatura chegou em 50 graus e a ventoinha ligou, a temperatura do sistema vai começar a cair e que quando a temperatura baixasse dos 50 graus, a ventoinha ainda continuasse ligada. Olha só. Então, ela fica desligada até 50 graus. Bateu 50 graus, a ventoinha liga. E a temperatura começa a cair. E quando ela baixa dos 50 graus, ela não desliga. O ideal seria que, por exemplo, a ventoinha ela desligasse quando a temperatura chegasse, vamos imaginar aqui, né? Vamos supor, lá em 45 graus, que é o equivalente à tensão de 450 milivolts. E só que, quando a temperatura chegasse em 45 graus, é que a ventoinha desligasse. De maneira que, dessa forma, eu não vou ter esse liga e desliga direto. A ventoinha vai ligar quando a temperatura atingir os 50 graus e vai ficar ligada até atingir os 450 milivolts, os 45 graus. Só então, aí a ventoinha desliga e aí vai demorar um tempo até a temperatura subir novamente e atingir os 50 graus. Aí quando atingir os 50 graus, a ventoinha liga de novo e aí continua ligada até a temperatura cair em 45 graus. Então eu vou ter um sistema que a ventoinha ela não vai ficar ligando e desligando com a mesma frequência que antes, que ela ficava ligando e desligando toda hora. Porque antes, a minha temperatura de referência era 50 graus. Passou um pouquinho de 50 graus, liga a ventoinha. Começou a cair um pouquinho, já desliga. E aí o meu sistema ficava instável, quer dizer, a minha ventoinha ficava ligando e desligando o tempo todo. Agora não. Agora atingiu 50 graus, liga a ventoinha e mantém a ventoinha ligada até a temperatura atingir os 45 graus, quando aí sim desliga.
E aí vai demorar um tempo até a temperatura naturalmente subir até os 50 graus e ligar a ventoinha de novo. Então vejam que aí o tempo que a ventoinha vai ficar ligado vai ser maior, ela não vai ficar só ligando e desligando o tempo todo. Então o tempo que ela vai ficar ligado vai ser maior e o tempo que ela vai ficar desligado também vai ser maior. E aí a gente vai diminuir o desgaste na ventoinha, diminuir o ruído dela ligando e desligando o tempo todo, porque agora ela vai ficar ligado nesse intervalo a partir daqui até aqui. Ela vai ficar ligado, né? Vamos fazer aqui uma ondinha, ela vai ficar ligado daqui até aqui, depois desliga. A temperatura naturalmente sobe, atingiu 50 graus, liga novamente a ventoinha até bater os 45. E aí dessa forma, o período de tempo em que a ventoinha está ligada, que é esse aqui, vou colocar aqui on, o período de tempo que ela está ligado é maior, eu evito o desgaste da ventoinha e mais, eu até economizo energia, porque antes ela ficava ligando e desligando toda hora. E aí sim eu tenho um sistema mais estável, mais equilibrado no funcionamento, né? Então, o que é a esterese, pessoal? A esterese é o circuito que vai funcionar dessa forma. Vejam que eu tenho aqui como se fosse duas tensões ali, entre aspas, né? Duas tensões de referência, né? Uma tensão que vai fazer o acionamento da ventoinha, então a partir de 500 milivolts eu aciono, e outra tensão que vai fazer o desligamento dela, que é o 450 milivolts. Isso é a esterese. O ponto de acionamento é um e o ponto de desligamento é outro, geralmente mais baixo do que o ponto de acionamento. Isso é esse intervalo que a gente tem, o que a gente chama de esterese. É diferente do comparador de janela. O comparador de janela, ele sempre era acionado, a sua saída era acionada, quando a temperatura ultrapassava um determinado valor, por exemplo. Ultrapassou um determinado valor, ele aciona. E fica acionado até que a temperatura ultrapasse um outro valor acima. Aí ele desliga novamente. Então eu tinha uma janela em que a saída do comparador sempre ficava acionado ou desacionado dentro dessa janela. Aqui é diferente. Aqui eu não tenho essa mesma ideia da janela pelo seguinte: o meu comparador ele vai ser acionado quando a temperatura bateu 50 graus. Então imagina o seguinte, imagina que aqui eu tenho a temperatura. Então a temperatura bateu 50 graus, pá, liga. E aí a temperatura, conforme ela vai caindo, ela não desliga quando baixar de 50 graus. Ela continua acionando a saída do comparador até que ela atinja um outro valor abaixo, 45 graus. Então, essa é a ideia da esterese, né? A esterese é esse intervalo que eu tenho do ponto de acionamento para o ponto de desligamento. Vamos entender melhor a diferença entre o comparador de janela e o comparador de esterese. No comparador de janela, veja que temos aí uma janela entre 2 volts e 4 volts. Dentro dessa janela, a saída sempre ficará acionada. Já fora dessa janela, ou seja, tensões acima de 4 volts ou menores que 2 volts, a saída ficará saturada negativamente. Aí você pode ver o comportamento da saída do comparador de janela na forma de uma lâmpada e a variação da tensão de entrada. Veja que sempre que a tensão de entrada está dentro da janela, a saída é saturada positivamente, representado pelo ligamento da lâmpada. E quando a tensão de entrada está fora da janela, entre 2 e 4 volts, a saída está desligada. Eu também poderia ter um comparador de janela ao contrário, onde dentro da janela tenho a saída do comparador desligada, mas fora da janela ligada. Tudo isso já estudamos nas aulas anteriores do curso. Agora, o comparador de esterese. Veja na imagem que temos os mesmos valores, 2 volts e 4 volts.
Porém, entre eles, temos uma região cinza. Acima de 4 volts, uma região vermelha, indicando que neste exemplo a saída do comparador está acionada. E abaixo de 2 volts, uma região azul, indicando que a saída do comparador está desligada. Porém, entre os valores de 2 e 4 volts, temos uma região cinza. Essa é justamente a região de esterese. Na região de esterese, a saída manterá o seu estado anterior. Como ela manterá o seu estado anterior, não temos como definir se a saída estará acionada ou desacionada, uma vez que o que determinará o seu estado é justamente o estado que ela estava antes. Essa é justamente a ideia da esterese. Veja agora nesta animação. A tensão de entrada vai variando e sempre que ela ultrapassa os 4 volts, a saída é acionada positivamente e só é desligada quando a tensão de entrada cai abaixo de 2 volts. Na região cinza, que é a região de esterese, o estado da saída simplesmente continuará sendo o estado que ela já estava antes. Portanto, esse é o conceito da esterese e essa é a diferença entre o comparador de esterese e o comparador de janela. E uma outra questão também onde o comparador de esterese ele é muito útil é em casos de ruídos interferirem na medição do sensor ou do circuito. Porque, por exemplo, imagine aqui que eu tenho uma temperatura, nesse caso aqui no comparador simples, de 49,8 graus Celsius. Então, vou estar mandando ali 498 milivolts. E aí, dependendo do ambiente em que o meu circuito estiver ligado, que eu estiver trabalhando, eu posso ter pequenos ruídos no sinal. Isso é normal na eletrônica. Então, você tem lá o seu sinal. Imagina que eu tenho aqui o sinal do meu sensor de temperatura, os meus 49,8 graus Celsius, só que por causa dos ruídos, esse sinal ele tem umas pequenas oscilações que vêm do ruído do próprio circuito ou ruído induzido externamente na fiação. E aí esse ruído, ele pode causar falsos acionamentos, porque de repente esse ruído vai causar um pequeno aumento que vai romper a barreira dos 500 milivolts. E aí mesmo a sua temperatura estando sempre abaixo dos 49,8 graus Celsius, o comparador vai acabar ligando o cooler, a ventoinha, para resfriar por causa de um ruído. Então, muitas vezes o ruído pode fazer, dependendo da presença dele, com que o seu sistema, o seu comparador fique acionando a saída e desacionando ela o tempo todo, se o meu sinal aqui ele estiver perto da tensão de referência. E o ruído ele pode subir um pouquinho o sinal na tensão de referência e causar um acionamento ali temporário rápido. E claro, não é isso que a gente quer. Então, a ideia também do comparador de esterese é evitar esses casos. Você não vai ter mais problemas de ruído, onde se a sua tensão do seu sensor ele estiver próxima da tensão de referência, os ruídos ele causarão sim o acionamento da saída, porém a saída ela vai continuar ligada quando o ruído cair. E aí vai resfriar o sistema e vai continuar ligado até que a temperatura baixa lá, no nosso exemplo, dos 45 graus. Então, pessoal, como fica a função de transferência de um comparador de esterese? Veja só, no nosso exemplo que tínhamos dado, a gente sabe que quando a temperatura for abaixo de 50 graus, ou seja, quando a tensão de entrada for menor que 500 milivolts, então vou colocar aqui esse valor aqui de 500 milivolts. Então daqui para trás a gente viu que o meu circuito ele vai estar desligado. Então a minha saída vai estar aqui em baixa quando a tensão de entrada for abaixo de 500 milivolts. Então daqui desse ponto para trás a minha saída estará negativa. E desse ponto aqui para frente a minha saída estará positiva. Perfeito. Só que olha só, a gente viu que uma vez que a saída ligue, para a saída do meu comparador de esterese desligar, a temperatura tinha que atingir o quê? Os 450 milivolts.
não é isso? Então a gente viu que a minha saída ela vai continuar acionada até a tensão cair em 450 milivolts. Então ela continua em 1 até atingir aqui os 450 milivolts. E aí quando atinge 400 milivolts, ela volta a cair para números negativos. Então veja que interessante, quando a tensão está abaixo de 500 milivolts, a saturação é negativa. Vamos imaginar aqui a princípio. E quando ela atinge os 500 milivolts, ela sobe, vamos fazer aqui a setinha, ela sobe até a saturação positiva e fica lá. Só que uma vez que ele saturou positivamente, conforme a tensão de entrada cair, a hora que ela cai abaixo de 500 milivolts, ele não desliga ainda a saída, ele continua saturado positivamente. Ele só vai voltar a saturar negativamente quando a tensão de entrada cair abaixo de 450 milivolts. Então, olha só que bacana que é a função de transferência de um comparador de esterese. Ele tem esse intervalo aqui no meio é justamente a esterese. E essas setinhas aqui, elas mostram como que o circuito se comporta. Veja que a saturação ela vai ser negativa até atingir os 500 milivolts. Atingir os 500 milivolts, sobe, fica a saturação positiva dali para frente, acima de 500 milivolts. Porém, quando eu estou na saturação positiva, para ele cair até a negativa, a tensão tem que cair até 450 milivolts. Por isso que se eu estiver aqui na saturação positiva e a tensão de entrada for abaixo de 500 milivolts, aí eu tenho que seguir esse gráfico aqui. Então, da saturação positiva até cair a negativa, a tensão tem que cair até 450 milivolts. Por isso a setinha aqui está para baixo. Então veja que se eu estiver na saturação positiva, ele só vai cair e saturar negativamente quando a tensão cair abaixo de 450 milivolts. Agora, se eu estiver aqui embaixo na saturação negativa, se o meu comparador estiver saturado negativamente, ele só vai saturar positivamente quando a tensão ultrapassar os 500 milivolts. Por isso que na saturação negativa, a tensão só sobe aqui. Por isso a setinha mostra para cima. Então, se eu estiver na saturação negativa, ela só vai virar positiva quando a tensão de entrada ultrapassar os 500 milivolts. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a ideia do comparador de esterese, por que ele é útil, o que é realmente comparador de esterese, a diferença do comparador de esterese para o comparador de janela, que são completamente diferentes. E a partir da próxima aula, a gente vai começar a entender qual é o circuito que a gente tem que utilizar com o amplificador operacional para gerar essa esterese aqui no circuito. Diferente do comparador de janela que estudamos antes, onde lá no comparador de janela a gente usava dois comparadores, na verdade, aqui no comparador de esterese nós vamos utilizar apenas um amplificador operacional. Apenas um amplificador operacional, a gente consegue gerar essa esterese no funcionamento do circuito. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário e a gente se vê na próxima. Obrigado. Tchau.